A reforma veio para tirar os incompetentes do mercado. Muitas transportadoras atuam informal sem saber que estão atuando informal, por conta daquilo que eu falei, a falta de ter clareza das regras do jogo. A indústria começa a inovar, mas na curva de inovação eles estão aqui atrás, e a inovação deles às vezes é implantar um CRM. Quando a gente olha para a Transfast e projeto desde quando o Matheus fundou, eu sempre preferi que a Transfast seja reconhecida um dia pela transportadora que inovou no setor de transporte do que pela maior transportadora do setor. Está criando uma plataforma de gestão de projeto. Legal. Com o portal do cliente. Então tu pode vir pelo teu WhatsApp e falar assim, ei, vi um negócio aqui, passei em tal local e, queria colocar essa ideia na minha próxima reunião com ele. Já a própria IA transcreve e registra na pauta da próxima reunião que tem com você. E a gente vai estipular todas as métricas nortes dentro desse portal do cliente. E aí tu vai poder perguntar, estamos dentro da métrica, estamos fora? Para que caminho tá indo? O que tá acontecendo? E aí tu consegue ter tudo isso em tempo real no WhatsApp. Eu espremo minha margem, mas a gente tem um trabalho de forma educacional com os nossos clientes de mostrar que o frete barato sai caro. Então sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Grupo Apo. E hoje para esse bate-papo temos ele, Matheus Silvério, CEO e fundador da Transfast Transportes. Matheus, clientes, parceiros, já sejam muito bem-vindos. Primeira vez aqui conosco, né? Isso, podcast, primeira vez. Parceiro de cliente, né? Cliente AD. Um ano, pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano, legal. Sim. Sejam muito bem-vindos. E o objetivo hoje é entender um pouco mais do setor de vocês, que eu confesso que quando o Will comentou de vocês, eu fiquei muito curioso, porque vocês são especialistas. Inclusive, ontem eu estava gravando com o pessoal da Color Química, eu falei, olha só que interessante, eles são especialistas no ramo de transportes de químicos. Sim. E eu achei super interessante. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Perfeito. Eduardo, primeiramente, obrigado por poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história, nosso conhecimento, um pouquinho que a gente vai poder agregar aqui. E sim, somos uma transportadora especialista em químico. Não se limitamos só a químico, né? Somos especialistas no agro também. Legal. E produtos de matéria-prima, mais ligado a termoplásticos, por exemplo, né? E também o setor industrial ligado a maquinários e equipamentos. Legal. Mas as nossas principais especialidades estão no agro e também produtos químicos. Legal. O químico em si, ele tem uma complexidade muito grande, né? Tem. O que acontece, né? Produto químico, na verdade, se a gente for olhar, muitas transportadoras nem atendem. É difícil você achar uma transportadora que atende. Porque são muitos riscos. Então, quando se aumenta riscos, se aumenta a burocracia. Sim. Né? E aí são poucas transportadoras que vão ter tanto a capacidade e coragem de assumir esses riscos e a organização necessária, quanto licenças, protocolos, para que você diminua esses riscos, né? Sim. Então, a gente já atua em setores e com clientes que têm certas especialidades, assim, no sentido de dificuldades no transporte do produto deles, porque é aí que a gente consegue agregar valor. Então, a Transfast ela é especialista em transportar produtos que têm dificuldade no transporte. O que que poucos querem atender. Aí a gente entra, a gente tem todo um protocolo, riscos que a gente avalia, cenários de crises, né, que a gente já tem mapeadas. Então, se acontece, a gente tem uma gestão de crise muito rápido para estar tomando as providências, né? Fora a série de protocolos que nós seguimos para evitar esses riscos, né? Então os nossos números são muito, muito bons quando a gente fala disso. Eu vejo que vocês têm que cobrir algumas pontas, vocês têm que cobrir tanto ter um bom atendimento com o cliente final, com a equipe interna e com quem transporta principalmente, né? Sim. Porque se tu tá falando de alto risco, o transporte, eu acho que é um ponto bem delicado ali. Sim, é que quando a gente olha para o setor do transporte, por exemplo, vou te dar um dado do Brasil. 70% de todo o transporte no Brasil é feito via malha rodoviária. Então a dependência de transporte rodoviário é muito grande. Infelizmente, se a gente for olhar para o Brasil, a gente sabe que as infraestruturas de estradas não são boas. Tudo isso vai dificultando, né, Eduardo? Então, quando a gente fala se você for transportar um produto que não tenha risco nenhum ao meio ambiente, um produto de baixo valor agregado, né? Talvez um produto de e-commerce da vida, já tem essa dificuldade. Então imagine você transportando um produto químico, que se ele, dependendo de onde ele cair, pode trazer um risco altíssimo para o meio ambiente, né? Como a gente já viu alguns cenários, né? Então você tem que amarrar muito, como você falou, muitas pontas, não deixar pontas soltas. Todo mundo, toda a cadeia logística
tem que estar muito alinhado com as necessidades do cliente para aquele transporte daquele produto. Então eu falo assim que o transporte a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o quê? Depende de muitas pessoas. Então eu já, uma vez num podcast nosso lá no Além da Carga, eu citei que passa no mínimo pela mão de 9 pessoas, no mínimo. Porque passa por quem está fazendo lá o fechamento da carga, mais o analista do nosso cliente que está contratando a carga, aí passa pelo motorista, passa pelo pessoal do embarque, né, os chapas, os ajudantes de descarga, carga e descarga, isso no embarque. Aí a gente está indo numa estrada que está constando o motorista, vai lá para a descarga, mais alguns ajudantes de carga e descarga, né, conferentes. Então assim, passa por muitas mãos. Né? Aí nós temos o time operacional fazendo um monitoramento da carga para ver se tudo está ocorrendo como necessário, né? Se a timeline vai ser cumprida. Então assim, depende de muita mão de obra humana ainda. Como que a gente faz hoje? Eu acho que isso é um diferencial da Transfast. A Transfast, além de ser uma transportadora especialista em transportar produtos de risco, nós somos uma empresa de tecnologia também. Então, por exemplo, hoje eu vou chutar aí que uns 90%, que é um chute bem próximo mesmo, de toda a nossa operação passa por AI. Legal. Então todos os nossos setores já se comunicam com AI. O meu monitoramento de carga e a minha gestão de risco é AI fazendo. Então isso não importa que horário aconteça um problema ou um possível imprevisto. Seja 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente sabe que o tempo de resposta de uma AI é muito mais rápido. Né? Para subir um alerta, para o agente ali que vai resolver ou dar os primeiros passos, para ele já tomar as iniciativas muito rápidas, né? Direcionar para alguém, para o responsável. Sim. Então a Transfast, assim, ela transitou em sempre ser uma transportadora que entrega um bom produto, que é o seu serviço de transporte, e a gente tinha uma cultura, e ainda tem uma cultura muito forte com venda, ligado ao atendimento ao cliente, que é o nosso diferencial, e se tornou agora também uma transportadora de tecnologia. Então eu sempre falo, a gente vai muito bem em atender o nosso cliente, mas muito bem em entregar um produto com tecnologia, que é o que eu acho que não pode faltar hoje. E isso não te espreme demais, e eu tô falando com alguém leigo no setor, tá? Mas não te espreme demais em questão de custo, porque, querendo ou não, o transporte é muito querendo ou não, quase uma commodity, né? E aí tu tem uma margem baixa, daí quando tu infla o teu setor administrativo, e tudo isso é custo, é inovação, é IA, é consumo de tokens. Exato. A resposta é sim. Né? Isso já foi algumas vezes dores de cabeça para mim, para ver até onde valia a pena. Mas quando a gente olha para a Transfast e projeto desde quando o Matheus fundou, eu sempre preferi que a Transfast seja reconhecida um dia pela transportadora que inovou no setor de transporte do que pela maior transportadora do setor. Então, eu espremo a minha margem, mas a gente tem um trabalho muito de forma educacional com os nossos clientes de mostrar que o frete barato sai caro. Por mais que já tenha o jargão que o barato sai caro, quando a gente fala de frete, Eduardo, todo mundo tende a olhar como a última linha de custo. E a gente tenta tirar o cliente dessa esfera de custo e levar ele para a esfera de valor. Quanto que vale? Imagina você ter uma indústria. Quanto que vale, às vezes por causa de 300, 500 reais, R$1.000 de diferença no frete, quanto que vale para ti a dor de cabeça do teu cliente receber uma notícia que o produto dele não vai chegar intacto, ou que nem vai chegar? Ou você receber uma ligação do seu cliente falando que o produto chegou avariado, ou que o produto está atrasado. A gente sabe que a melhor venda é aquela que se repete. E aí o que está se acontecendo muito, e aí a gente já vem trabalhando isso há alguns anos, desde a fundação da Transfast, é o cliente aos poucos entender isso. Onde eu quero chegar? Que o transporte, a parte logística da entrega do teu produto, e o e-commerce já entendeu muito bem isso, é totalmente ligado à experiência do cliente. Totalmente ligado à experiência do cliente. O e-commerce já entendeu isso. Né? Quantas vezes você talvez foi comprar algo e aí você avaliou qual que chegava mais rápido? Não era nem o melhor preço. Né? O Mercado Livre está dominando isso. Né? Então, assim, é exatamente isso, porque se tornou uma experiência do cliente a parte logística. Né? E aí, por mais que a gente atende B2B, né, são indústrias vendendo para indústrias, e a gente pega o material do ponto A e leva para o ponto B, ou distribui, é uma experiência do cliente a indústria A vendendo para a indústria B,
o transporte é uma experiência do cliente. Ainda mais a gente que trabalha com insumos, possivelmente, né? Produto químico geralmente é ligado a insumos, né? Sim, muito bom. Tu colocou ali da diferença de valor. Essa é uma discussão que a gente tem quando a gente vai falar de estratégia de venda. Eu entendo 200% o que tu fala. Quando tu fala que, às vezes, por R$500, o cliente não faz sentido não contratar vocês, que são especialistas em fazer essa gestão logística de excelência, em gerar essa experiência para o cliente junto com o cliente de vocês. Perfeito. Mas qual que é a dificuldade? Porque o que eu notei aqui é que quem toma a decisão geralmente tem uma meta, e a meta não é a experiência. Não. A meta é a redução de custo. Saving ali, né? Isso. Geralmente são setores de compra, eles têm uma meta ligada a isso. Como vocês quebram essa... É uma luta. Eu imagino. É uma luta. Mas vai da questão cultural que eu tô falando, que a gente tenta educar o nosso cliente a sair disso. E aí é exatamente o que você falou. E aí a gente tem um problema de escala maior ainda. Sim. Porque quando você olha para algo que é só custo, Eduardo, você não olha com valor. Então, às vezes, a pessoa que você está colocando lá é uma pessoa que ela vai avaliar com todos os cuidados necessários quem vai prestar esse serviço. Por que eu digo isso? Independente do tamanho da empresa, Eduardo, eu não consigo nem definir, se a gente for falar na venda, por exemplo, quem é a minha persona dentro do meu cliente, a persona decisora. Sim. Porque eu vou ter desde o setor de compras, às vezes o vendedor, a recepcionista, às vezes o financeiro, e aí às vezes alguém ligado diretamente à expedição, à logística. Então, assim, olha o tanto de possibilidades que eu tenho e perfis de pessoas que eu tenho para estar falando. Geralmente, o comercial às vezes contrata o frete. Esse talvez seja o mais próximo de que olhar com diferença o frete. Nossa. Porque ele sabe que... Acabei de escrever aqui, eu falei, quem grita mais dentro da empresa? Será que não é o vendedor? Exato. Não é o... Exato. O vendedor, ou ele pode ser muito nosso amigo, ou como também o nosso inimigo, no sentido de que o vendedor é o primeiro que sente quando dá problema. Claro que no caso da Transfast ele é muito mais nosso amigo, porque a gente tem poucos problemas, né? Muito poucos. Não tem como eu também falar que não existe problema, porque a gente está falando de algo que, eu sempre falo, o transporte vai dar problema. Vai dar. O caminhão vai furar o pneu porque as estradas são ruins. O caminhão vai parar porque a gente está falando de uma máquina. O caminhão vai atrasar às vezes mesmo estando tudo ok porque vai ter uma obra. Porque vai ter um acidente. Então vai acontecer problema. A diferença nossa para outras transportadoras é quais? É como a gente resolve esses problemas. A gente é rápido, a gente não omite, a gente tem transparência com o cliente. Então essa é a nossa diferença. É por isso que a gente raramente tem churn de cliente, vamos dizer assim, né? Então o cliente que entra, conhece o nosso serviço, fideliza e fica muito tempo com a gente. Legal. Eu ia comentar, porque tu comentou da cadeia, eu acho que o vendedor é sempre o que vai defender a bandeira, porque isso é argumento de venda para ele. Sim, com certeza. Eu, se estivesse no lugar de algum cliente de vocês, fosse vendedor dessa cadeia, eu utilizaria, cara. E tem outra, né? O nosso transporte aqui, ele vai te entregar com excelência, não vai ter problema, riscos e tudo mais. Eu acho que é um ponto bem interessante. E é isso que a gente fala, pra gente encerrar aqui, não sei qual que seria a sua próxima pergunta, Eduardo. O que a gente fala para o nosso cliente é que a gente quer ser tão parceiro do nosso cliente, um braço tão fundamental para ele, que a gente vai ser um diferencial competitivo para o nosso cliente. Entende? Ao ponto dele pegar o nosso cliente, quando o vendedor dele estiver lá participando de um bid, de uma cotação, ele poder falar que a logística, o frete, é melhor do que o concorrente dele. Vai chegar às vezes mais rápido, mas com qualidade, mercadoria íntegra, né? Se eventualmente acontecer algum problema, vai ser resolvido rápido, porque a parte logística é um diferencial competitivo para o nosso cliente. Legal. E vocês são uma empresa jovem, né? Sim. Não teria como ser, porque tu que fundou, né? Tu é uma pessoa jovem. Tu acha que tá ligado totalmente essa questão de inovação, tudo? Porque a gente vê transportadoras são geralmente mais quadradas, né? Isso. É um setor bem tradicional, Eduardo. Bem tradicional. A Transfast já nada num mar de inovação dentro do setor, que são poucos que estão nadando, né, ou surfando essa onda, vou usar esse termo. Mais para São Paulo, tem alguma coisa temos mais? Algumas aqui na região, muito poucas.
Curitiba também tem um amigo meu, um parceiro nosso, que surfa essa onda também, mas é um trabalho muito grande. O setor de transporte, ele é atrasado no Brasil. Olha, me arrisco a dizer que mais de qualquer setor. Sim. Tá? Eu digo isso porque quando a gente se depara que tem transportadoras que atuam da mesma forma, e eu não estou mentindo, tá? Sim. E não são poucas, da mesma forma que atuavam em 1980, de maneiras que nem são mais legais atuar, não são poucas, a grande maioria é assim. Então, com esses meus amigos até que a gente surfa essa onda mais inovadora, Sim. a gente até brinca, que às vezes a gente não consegue se enquadrar nisso porque parece que a gente está num mundo paralelo. Sim, sim. Né? Então, e o pessoal parece que vive ainda em 1980. Então é um setor que teve pouca incentivo até hoje. Né? O governo não olha da maneira ideal que deveria olhar. Sim. E aí a gente tem essa dificuldade. Mas assim, é aquilo que eu falei. Eu quero que a Transfest seja mais reconhecida como uma transportadora que influenciou e ajudou a mudar esse setor. Por isso que a gente tem o podcast Além da Carga, totalmente educacional. Sim, né? Legal. Se as transportadoras assistiram Além da Carga, cara, a gente abre muitas vezes o nosso core lá. Sim. Mas é porque eu penso que a partir do momento que o setor se inovar, Sim. eu vou ser beneficiado com isso. Sim. Legal, muito bom. Referente à estratégia, e um ponto, né, deixa eu anotar aqui, eu acho que a questão de tu estar muito próximo ao cliente ajuda, né? Então a gente vê a questão dos organogramas de transportadoras, geralmente é o CEO dentro da sala dele, fechada, quadrada, Sim. no 40º andar, que ninguém toca nele. Isso. E isso deixa muito distante do cliente, né? Isso. Para você ter uma ideia, né? Eu, por exemplo, estou no grupo do WhatsApp de todos os grupos que a gente tem com clientes. Matheus, tu é ativo lá? Não sou por falta de tempo. Mas eu confesso para ti, se aparecer o meu @ num desses grupos, eu vou responder no mesmo dia. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu gosto de estar próximo, até porque eu vim da área comercial, então eu gosto de estar próximo do cliente. E para que a gente consiga realizar um bom serviço, a gente precisa ouvir o cliente. E aí não adianta só meu vendedor lá ouvir. Eu tenho que ouvir. Sim. Né? Legal. Meu head comercial tem que ouvir, diretores têm que ouvir. Legal. Porque daí tu consegue formar um produto que é bom para o seu cliente, de fato. Né? Não fica só na teoria, vai para a prática também. Sim. Então, Matheus, vocês são os melhores do mundo, vocês são impecáveis? Não. Sim. Mas a gente procura ser. Sim. E esse já é um grande diferencial. É aquele negócio, né, que a gente fala, eu prefiro chutar na cabeça e acertar o ombro do que chutar na canela e acertar o pé. Né? Exato, a gente está tentando sempre, né? Sim, a gente não sim. se priva de ouvir o cliente, de errar e consertar rápido. Legal. Eu acho que esse é o grande diferencial competitivo da nova geração, é essa. Sim. Erra, mas conserta rápido, né? Não demora para consertar o erro ou para assumir que existe um erro, né? Tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Errou, nasci assim, fiquei assim, a gente cresceu dessa forma. Sim. Não, eu falo pro meu time, Eduardo, e isso é quase em toda minha reunião que eu tenho, que é 2 vezes por mês lá na empresa, eu falo, eu quero que em dezembro a gente tenha uma empresa que destruiria essa empresa de março. E foi assim em fevereiro, foi assim em janeiro. Uhum. Então, o que eu falo para eles a gente tem que criar uma empresa que destruiria essa empresa atual. Que mate a nossa empresa. Isso mesmo. A gente tá nessa fase agora aqui também. Inclusive, nas próximas semanas vai ter muita mudança. Legal. Mas justamente por conta de essa visão. Exatamente, eu acho que é perfeito, né? Todo mundo deveria fazer esse exercício de que poderia destruir a nossa empresa. Estratégia de crescimento, né? Eu sei que quando a gente inicia, no meu caso, foi guerra, né? Vender almoço para comprar janta e a gente vai trabalhando. Como que foi no setor de vocês? Porque já tem que ter um CAPEX para investir, já tem que ter um valor aportado. Como foi esse início para ti? Eu vim de uma divisão de sociedade, né? Eu fui sócio por 2 anos de outra transportadora, e aí eu vim de uma divisão de sociedade e eu recomecei uma transportadora praticamente do zero. Então veio 2, 3 clientes conosco, e desde a época que eu entrei no transporte, eu entrei como um vendedor. Poucos meses depois eu acabei me tornando sócio e era uma transportadora que estava iniciando também. Mas mesmo assim eu recomecei do zero. O CNPJ bebê, novo, em folha, recém-emitido. Então, assim, a gente teve muita dificuldade. Até era algo, uma conversa de bastidor que a gente estava aqui, que quem recebe muito dinheiro fácil parece que não se torna bom, né? Então, tem que ter as dores de cabeça, tem que perder noites de sono,
Sim. Então a gente foi formado dessa forma. Quando eu recomecei, imagina, eu saí de um lugar que eu já estava como sócio, de um time de quase 30 pessoas, que eu já estava num lugar totalmente de uma cadeira estratégica e foi totalmente iniciado de novo, eu mais 2 pessoas, um para emitir documentação fiscal, outra para fazer o pagamento no financeiro. Mas é um exercício bom, né? Então assim, eu atendia cliente, fazia operacional, falava com o motorista, mas assim, foi muito bom, né? A gente cresceu muito rápido, teve um crescimento gigantesco, nosso primeiro mês, assim, primeiro ano, desculpa, foi avassalador, mas foi isso, sabe? Foi muito difícil, o setor já é difícil, mas a gente tem colhido os bons frutos. A gente está vendo que quanto mais o tempo passa, tudo aquilo que foi plantado a longo prazo está se acontecendo. Legal. Né? Então, assim, eu acho que a Transfest, nessa parte de inovação que está acontecendo agora no setor, que está tendo uma onda de inovação, a Transfest está 1 ou 2 passos à frente. Mas são aquelas ondas, a gente vê isso muito na indústria, né? A indústria começa a inovar, mas na curva de inovação eles estão aqui atrás. E já tem gente lá em cima. E a inovação deles às vezes é implantar um CRM. Tipo isso, entendeu? Então, quando tu entra, que a gente estava conversando antes, inclusive, colocar IA para a experiência do cliente, para atender o cliente, para reportar dificuldades rápido, que é o que a gente está fazendo agora, que também a gente vai lançar. Vou até falar, porque quando lançar o podcast já vai ter, a gente já vai ter lançado. A gente está criando uma plataforma de gestão de projetos. Legal. Com o portal do cliente. Então, tu pode ir pelo teu WhatsApp e falar assim, ei, vi um negócio aqui, passei em tal local e, pô, queria colocar essa ideia na minha próxima reunião com eles. Já a própria IA transcreve e registra na pauta da próxima reunião que tem com vocês. E também registrar outras coisas. Pô, tá acontecendo isso. A gente tá dentro a gente vai estipular todas as métricas nortes dentro desse portal do cliente. Então, tudo que é métrica que a gente estipulou contigo, vai estar tudo lá dentro. E aí tu vai poder perguntar, estamos dentro da métrica, estamos fora? Para que caminho está indo? O que está acontecendo? E aí tu consegue ter tudo isso em tempo real no WhatsApp. Né? Então, que é uma dor do serviço, porque o que acontece com o serviço? A gente percebe o problema quando ele já está muito grande. Sim. E isso sempre foi um incômodo meu. Então, agora a gente está lançando esse portal do cliente, obviamente vai ser lançado primeiro aqui, mas enfim, trazendo, até perdi o fio da meada ali, do que eu estava conversando, essa parte de estratégia de visão de inovação. Sim. E tudo mais. Como que foi a questão de venda? Tu já comentou que começou com uma pessoa mais 2, né? Era eu mais 2 pessoas. E aí batendo porta em porta. Isso, até hoje a nossa venda, ela é totalmente uma prospecção ativa, que a gente chama, né? Então é a gente sendo ativo, entrando em contato com os possíveis clientes, né, leads, enfim, indústrias que estão dentro do nosso ICP e falando, tudo bem e tal, se apresentando, sabia que a Transfest existe, vamos resumir aqui, né? Sim. E aí tentando apresentar nosso diferencial de valor. Então, hoje é totalmente assim. O nosso outro meio de aquisição que a gente tem é indicação. A gente tem muita também, né? Então, acaba se tendo alguns clientes já na casa que foram indicados por outros clientes. Sim. Mas é isso, e lá no início foi isso. Então, assim, foi batendo de porta em porta, via ligação, via visita, né, saindo lá de 3 clientes para mais de 130 clientes que é o que a gente tem hoje. Legal. Isso num período aí de 2 anos e meio. Foi o nosso range. A gente chegou de 0 a 150 em 2 anos também. Só que daí, Sim. Nossa. É a dor do crescimento, né? Eu até ouço muito pessoal falar, eu concordo 100% que a bandeira do Brasil ela tá errada. Progresso. Primeiro é progresso, depois é ordem, né? Tá ordem e progresso. Organizado não consegue. Não tem como. Né? Eu sempre falo, cara, vai ter que ter um progresso, vai ter que bagunçar tudo, aí tu organiza a casa, vem uma bagunça de novo, organiza a casa, e esse é o ciclo. A gente lançou as IAs, mas a gente por enquanto tá na GoFine. Sim. Tá trazendo só para clientes que já são da casa. E aí hoje eles fecharam 3. E aí, meu Deus, mas e aí como que a gente vai fazer? E o Emerson, ele é muito metódico. Bem metódico, desenvolvedor, né? Sim. E aí ele que cuida todo o desenvolvimento de produto e tudo mais. Daí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, chama mais gente, abre mais vaga,
Eles abriram mais vaga. E eu falei, mas não breca o pessoal de poder trazer cliente. Porque depois que tu breca pra te retomar, e a gente passou por isso, depois que tu breca pra retomar, meu Deus do céu, é um parto muito grande. Então vai acontecer o desconforto, o progresso, depois a ordem. Sim. Então, eu vejo que existe um pouco desse medo. E o que eu estava comentando antes até das IAs, é que por vocês trazerem esse espírito de inovação, de botar IA em todas as pontas da empresa, como a gente estava conversando antes, é um dos fatores que faz com que vocês cresçam. Sim. E se destaquem no mercado. E agora eu fiquei refletindo sobre até as mídias e tudo que vocês fazem. Vocês não falam tanto dessa... Então, a nossa AI, a gente primeiro fez um trabalho totalmente interno. Sim. Né? E agora que a gente está tendo um trabalho de começar a passar para os nossos clientes aquilo que a gente montou. Legal. Então, por exemplo, o que a gente vai ter de diferencial? O meu cliente ele vai receber mensalmente e trimestralmente um relatório de todos os nossos embarques e entregas. Nesse relatório vai ter alguns dados. Quantas cargas a Transfast embarcou, quantas entregas a Transfast realizou para aquele cliente, né? Quantas foram no prazo, quantas foram antecipadas e atrasadas. E atrasadas. Literalmente abrindo o jogo, né? Abrindo o jogo, colocando o elefante na sala e mostrando, ó, foram X atrasadas e eu vou dar os motivos. Que a minha AI vai fazer tá fazendo toda essa alimentação. Então eu já consigo acompanhar, por exemplo, meu time operacional em tempo real isso. Eu consigo ver tudo que está em rota, tudo que está atrasado, tudo que está antecipado e tudo que está sendo entregue. E aí a gente vai entregar esse relatório para o cliente. Porque o nosso cliente ele não tem esse dado. Difícil, alguns clientes só têm esse dado. E nós vamos entregar isso. Né? E aí, até o ponto de que a gente se garante tanto no serviço que a gente entrega, que eu vou instigar o meu cliente a começar a coletar esses dados de todas as transportadoras. Porque eu quero, cara, que o setor comece a prestar um serviço de qualidade. Mude essa visão. Esse movimento, né? E aí, quando você fala de AI, aí eu vou ser até um pouco polêmico aqui, mas eu digo que a transportadora não, a empresa que não está com olhos para AI ou não está utilizando, ela já morreu. Só não chegou ainda a certidão de óbito. Ela não sabe, mas ela já morreu. Então, assim, porque se tu não entrar agora e não entrar só por hype, entrar a fundo, realmente entender o cenário, ela já está se atualizando, a gente sabe. A gente que lida de um mês para o outro, parece que o negócio se desfez tudo e criou um outro monstro. Pra cá, tá um absurdo, né? Um outro monstro, né? Então a gente tem o Cloud aí, que veio arrebentando nos últimos 30, 40 dias. Então, assim, é por isso que eu digo, a empresa que hoje ela não está olhando para a tecnologia AI, ela já morreu. Ou que está usando só o chat GPT para fazer pergunta. Pergunta, não sabe nem perguntar a maioria das vezes, né? Esse é o problema, né? O que a gente fez aqui, a gente conseguiu, na GoFi, a gente está integrando os agentes de IA, tu cria o teu estúdio de agentes ali, tu cria agentes especialistas para cada área da tua empresa, integra ele com os teus bancos de dados, e esse agente, ao invés de ficar... porque uma das dificuldades que eu tinha é que o agente, ele mandava informação. Só que eu queria que o agente mandasse a informação, interpretasse o dado e empurrasse os times. Então é isso que ela está fazendo agora. Então olha só o nível, até eu falei isso esses dias, sobre a gente tem IA conectada a banco de dados, fazendo interpretações de dados, mandando informações, empurrando os times, falando, ó, abri demanda para ti, executa. Tem dupla verificação. Perfeito. Dupla verificação porque foi gerada por IA. Mas ela empurra. Não executou, não moveu o card, manda outro lembrete. A gente usa GoFi, né? Para workflow. E a gente também tem isso, né? Então, nosso agente, o agente interno, que é o Matias, né? A gente chama ele Matias, ele faz exatamente isso. Por causa do bot? Não, pior que a gente tem o Elias, que é o externo, que fala com os clientes, né? Nosso atendimento, ele não é através de IA, né, de AI, mas o Elias, se algum cliente vir via Google, por exemplo, vai falar com o Elias só para entender, filtrar e aí já vai para um atendimento humano. Mas o Elias conversa com os nossos motoristas para fazer o monitoramento, né, e ver se está tudo ok. Então a gente tem o Elias externo e o Matias interno. O Matias exatamente faz isso, Eduardo. O card caiu na etapa, automaticamente já vai um pop-up via nosso canal interno de comunicação, avisando a pessoa que caiu um card ali e ela tem que
né, tomar alguma atitude. Tomar atitude, fazer ação para passar o card para frente. Sim. E aí o que acontece? A gente mede SLA, então eu tenho um dashboard de SLA por etapa. Legal. Por etapa. Legal. Então assim, a partir do momento que saiu a nota do meu cliente, que é o momento que a gente vai fazer a documentação do frete para a carga seguir viagem. Uhum. Eu tenho minha SLA. Hoje eu sei que a minha SLA é 15 minutos. Essa SLA já foi 1 hora. Hoje é 15. Caraca. Então, assim, Muito eu bom. consigo medir isso. Né? Sim. Isso em tempo real. Sim. E aí ver histórico, quanto que está sendo a média. Sim. Então, o quanto, imagina, antes demorava, porque precisa sair a documentação para o veículo iniciar a viagem. Sim. Então, às vezes demorava até 1 hora para o motorista Sim. poder seguir viagem. Hoje demora 15 minutos. Quanto que isso influencia 45 minutos a mais que ele tem de tempo de estrada, para que a gente cumpra o prazo. Talvez é um acidente que ele evita. Sim, né? muito bom. Então, a gente tem por etapa, literalmente por etapa, sabe? Legal. Isso vai ter nativo agora. Nativo vai dentro ter da nativo da GoFi. Tu vai criar os teus agentes de IA lá dentro e esses agentes vão ter a função de ficar monitorando. E aí tu consegue criar de vários setores. E aí tu consegue colocar, inclusive, que eu acho legal, que eles falaram assim, mas tu tá criando os cagueta. E eu falei, cara, quer trabalhar errado, não trabalha, pô, Sim. não vai ter ninguém. Sim. Daí tu consegue colocar os agentes conversando entre eles. Então, Legal. por exemplo, eu abro os agentes aqui. Sim. Aqui esse é o meu estúdio de agentes. Sim. Tem vários agentes aqui. Eu, como sou diretor, eu tenho acesso a todos. Certo. Eu consigo, meu copilot, eu venho aqui, @agente de vendas, @agente de PCP. E conversa entre os dois e vê se acha algum furo na empresa. Agente financeiro Legal. e agente de recebimento. Legal. E vê se acha algum furo aí. Muito bom. E eles ficam imputando demandas, né? Eles abrem propriamente as demandas manuais, e que a todo momento eles estão abrindo demanda aqui, né? Muito bom. E cara, não tem. Daí eu venho o meu papel é vir aqui, olhar o fluxo que ela criou, entender o conceito do porquê que ela criou ali, eu aprovo ou rejeito a ação. E aí ela faz tudo. Então, o que tu falou ali de morrer, vai matar as empresas, é uma coisa que a gente tem que aceitar, que eu acredito que quem não inovar, com certeza tem a mesma visão. E aí a gente está incentivando também não só as empresas, aos times, né? As pessoas, aos profissionais. Que vai dizer que tu não queria um profissional que chegasse esses dias, a gente estava discutindo isso, que tá um hype de IA aqui dentro também, a gente tá forçando para que usem. E aí o pessoal chama, mas meu Deus, daí usa emprego e não sei como vai ficar. Eu falei, o que tu faria se alguém chegasse para ti e falasse assim, cara, eu não sou especialista em design, eu sou especialista em IA, focado em design, eu vou entrar na tua operação, vou medir tudo que tu executa, vou encontrar os principais gargalos utilizando essa IA e essa IA, e vou melhorar a experiência para o teu cliente. Eu dava minha cadeira para a pessoa. Então, o que o pessoal não percebeu é que não vai... Sim, vai ter mortos e feridos no meio. Mas o que vai dar de poder para quem souber usar... Sim. Convenhamos, né, Eduardo? Ela vai matar os medíocres. Sim, exatamente. Sem ficar maquiando. Ela vai matar os medíocres. Sim. Porque ela vai potencializar, de fato, que é o que a tecnologia faz, potencializar aquilo que já existe. Sim. Então, se a pessoa ela é boa, vai potencializar, porque ela vai entender que ela precisa usar IA e ela vai se potencializar aquilo que ela vai bem. Sim. A pessoa que ela é medíocre vai mostrar que ela é medíocre, porque a IA vai mostrar que, cara, cumpre a função dela. Sim, né? Exatamente. Então, assim, não é, nossa, acabou, os humanos não vai mais existir, muito pelo contrário. Né? Por mais que falem de AI autônoma e etc, a gente sabe que precisa da aprovação humana. Precisa do humano. Sim. Então, assim, ela vai realmente potencializar aquilo que existe. Então, se ela vai matar a mão de obra humana, vai ser a mão de obra medíocre. Claro, algumas funções a gente sabe que realmente talvez vão deixar de existir, porque são funções muito apertar botão. Sim. Que a IA vai muito bem nisso. Né? A gente está defendendo muito aqui dentro, que principalmente na parte de serviço, que é onde a gente vai haver as maiores mudanças agora, é que, querendo ou não, o que vai vencer é quem entende de regra de negócio. Então, eu consegui trazer para ti, ao invés de, por exemplo, eu falei o pessoal de conteúdo, né, que é onde está todo mundo com o olho mais aberto, assim, inovar, onde dá ou não dá.
eu falei, cara, o que eu quero que vocês façam agora com esses novos projetos? Essa nova versão que a gente vai lançar da empresa agora. Vocês têm que chegar para o Matheus lá da Transfest, para quem for, o que o vendedor de vocês sofre no dia a dia? E aí a gente vai registrando tudo. Nesse novo, na plataforma do cliente. Quais são as principais objeções? Quais os produtos topo de curva? O que ele mais consome? O que ele não gosta de consumir? O que são os produtos de outros concorrentes que matam os produtos de vocês? Quais que são as principais? E vai listando tudo isso. E aí, em cima disso, fala assim, legal, o que são 3 referências boas para vocês? Essa. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Monta tudo, monta a estratégia de comunicação da empresa, chega para o Matheus e fala assim, Matheus, seguindo essa objeção, esses teus vendedores sofrem com isso, seguindo isso a gente montou essa linha de conteúdo, esse aqui é o visual, é assim que vai ficar, é assim que vai ser as CTAs estão construídas dessa forma, por conta das objeções que os seus vendedores sofrem, e tu pode pedir para os seus vendedores jogar as negociações dele para dentro das redes sociais, para que... Eu falei, é esse o novo movimento. E é isso que vai ser. Então, quem não acompanhar isso, vai ficar para trás. Que daí é o design por design, copy por copy, gestor de tráfego por gestor de tráfego, vendedor por vendedor. Claro. São as pessoas que, no meu ponto de vista, vão acabar ficando um pouco para trás. Não vamos ser tão midiático nisso, né? O pessoal aí entra que a gente tem que ficar... A gente tem que ter um pezinho ali para falar, porque, querendo ou não, a indústria ainda ela tem um processo de inovar muito. Por exemplo, o primeiro projeto de IA que a gente fez foi com a Condor. E a gente fala que a gente conseguiu movimentar com a Condor, a gente movimenta com qualquer um, porque foram 30 mil pontos de venda. Cada ponto de venda, não sei quantos mil SKUs. Então, a estrutura de governança de dado que teve que ter lá dentro foi algo absurdo, assim. Daí, depois que a gente conseguiu concluir esse projeto, eles chamaram nós para fazer outros, nós falamos, legal, nossas IAs estão prontas para o mercado. Porque porque a gente não queria construir, porque o que a maioria está fazendo ainda, não que seja ruim, gente, não estou falando isso, é construir ainda com N8N, conectada a LLMs, que eu acho que é um passo de evolução, mas o passo da frente é esse que a gente vai lançar agora, que é conectada a bancos, com estrutura de governança de dado, com acesso a fluxo e permissionamento de informações. Eu acho que esse é o próximo passo que vai se ter das IAs. Essa parte de banco de dados é essencial, né? A gente acabou de lançar aí é algo interno, mas um dashboard comercial nosso, e ela basicamente, esse dashboard, através da IA, se alimenta de todas as bases que a gente tem de dados, tudo. Então, desde o nosso TMS, que seria o ERP da transportadora, aos nossos workflows, ao nosso CRM, às nossas planilhas, ainda que existem algumas, né, a boa e velha planilha, ele cruza todas as informações. Legal. Todas as informações. Legal. Né? Então, eu consigo ver o macro, o micro, da onde está vindo cada dado, aonde que está tendo inconsistência, por que tal dado não está batendo com tal dado. Então, assim, isso em tempo real. E que humano conseguiria processar tantas informações? Não tem como. Não tem. Eu acho que ontem a gente estava falando de gestão de carteira de clientes. Por exemplo, nós que trabalhamos com serviço, vocês, a tecnologia não, que tem bastante cliente, tecnologia. Mas a gente consegue, às vezes, manualmente atender todos os clientes. Às vezes. Mas tu pega uma indústria com 5 mil clientes ativos na base, matematicamente impossível. E quando a gente lançou os agentes, o primeiro que deu o boom foi o gestão de carteira de clientes. Porque daí o que ele faz? Ele lê o histórico de compra daquele cliente, os produtos que ele mais compra, ele cria como se fosse um WhatsApp marketing, uma mensagem, um fluxo, um disparo, só que uma mensagem personalizada seguindo o histórico de compra com o cliente, o comportamento dele. Então a gente conseguiu replicar isso daí em massa, só que personalizado para cada cliente seguindo o histórico de consumo deles. Então, que seria o cenário ideal que o vendedor fizesse, que fosse lá no histórico do cliente, falar, legal, ele comprou mais esse nos últimos pedidos.
vamos oferecer alguma coisa ligada a isso, Sim, então. encontrar padrão, né? Mas não é o que acontece, Sim. né? O que tu vê de visão de futuro para o setor? O que tu vê 2026 Pro transporte. para o transporte? Olha, a gente está passando por um ano que é meio difícil tu bater o martelo em algo para o futuro. Sim, Por quê? A gente vem de uma crise de diesel, né? sim. Por conta de toda a guerra, etc., que Uhum. tá para se normalizar, mas estudos dizem que vai demorar, se eu não me engano, no mínimo um ano para os preços voltarem É o que era. ao que era antes dessa guerra. A gente vem de uma medida, né, por conta de todo o alvoroço que teve de uma possível nova greve dos caminhoneiros da MP 1343, que está movimentando muito o mercado, ora positivamente e mais negativamente. Mas o que eu consigo bater é que, principalmente por conta de algo que vai acontecer ano que vem, se chama Sim. reforma tributária, é que tem muita empresa que não vai ser nem a IA que vai matar. A Essa é reforma. A reforma veio para tirar os incompetentes do mercado. Sim. Literalmente. O setor do transporte talvez seja um dos setores que mais tem informalidade Uhum. na maneira de trabalhar. O triste é que, Eduardo, muitas transportadoras atuam informal sem saber que estão atuando informal, por conta daquilo que eu falei antes. A falta de comunicação. A falta de ter clareza das regras do jogo. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Uhum. De eu saber, caramba, então tinha que fazer mais isso para estar legal? Não sabia desse detalhe, ninguém me falou, né? Nem a contabilidade sabia disso aqui. Então, assim, é muito detalhe que é muita transportadora, por conta da comunicação, a falta de união e de investimento no setor, que muita gente trabalha de forma informal. É por isso que o Além da Carga nasceu. Lá eu falo sobre regulamentação do transporte. O que uma transportadora precisa ter para estar 100% formal, dentro da legalidade. Então, eu digo que muitos vão morrer na reforma tributária ano que vem. Né? Talvez não no primeiro ano. Sim. Porque, só para ter uma ideia, quando eu falo assim de falta de infraestrutura e de olhar com carinho do governo, do Estado para o setor do transporte, eu te expliquei aqui que tudo que é movimentado no Brasil, 70% é via malha rodoviária, certo? Uhum. Transporte é um serviço. Sim. Praticamente um commodity no Brasil. Sim. Dentro da reforma tributária tem o que é chamado de serviços essenciais para o Brasil. Você acha que o transporte está lá dentro? Não está lá dentro. Ou seja, se o transporte não é um serviço essencial, pode parar, né? Sim. Não vai parar o país 70%, segundo a visão do governo. Sim. Deveria ser um serviço essencial. E a reforma tributária trata como não um serviço essencial. Sendo que para tudo, né? Para tudo. Sim. Então, assim, para você ter uma ideia da dificuldade que tem. Então, o que eu digo é, o setor, tanto a reforma tributária como o AI, tecnologia que está vindo, vai profissionalizar. Sim. Tem empresas que já morreram, repito, e ainda não sabem. Vai chegar a certidão de óbito, talvez algumas daqui a uns meses, 1 ano, 2 anos, mas vai chegar. Infelizmente. Sim. É porque eu, como alguém que é empreendedor, como você, alguém que a minha raiz empreendedora foi o quê? Cresci vendo meu pai tentando empreender, outrora indo bem, mas a maioria das vezes não ia, dava certo. Então eu sempre falo, cara, quando eu vejo um comércio que fechou, dá vontade de chorar. Porque eu sei que foi um sonho morto ali. Porque eu vi isso acontecer com meu pai muitas vezes, Eduardo. Então, assim, é triste. Sim. Mas é a regra que tá no jogo, né? Sim, sim. Então, e acho que esse é um dos papéis que a gente tem forte agora na educação. Principalmente que a gente vai movimentar muito, tem 2 eventos esse mês. Acho que os 2 são focados em IA, né? Um vendas, sempre vai ser o máximo. E outro Gestão de representantes, todos com IA. legal. Porque ainda as empresas estão com a visão de IA ChatGPT. Então, ou IA, vou mandar o meu prompt e vai me mandar. E o nosso papel, eu falo pro pessoal aqui, é único e exclusivamente que as empresas cheguem assim e, legal, então dá para fazer mais coisa. Sair com uma ação daqui de dentro para nós, a gente já tá feliz. Justamente por isso que tu comentou, porque eu já fechei uma empresa. E com 22 anos ali, foi uma falência. E é muito ruim. É dolorido. Tá louco. É dolorido.
É difícil. E daí, como eu vim pra cá sozinho, né? Eu vim com 15 anos, 16, morar sozinho. Mãe faxineira, nunca vi pai na vida. Então, o suporte naquela hora ali não houve por conta que não tinha como, né? Sim, Minha mãe não sim. tinha como me ajudar. E aí, ali eu entendi o que que é resiliência. Ah, cara, ordem de despejo em casa, foi bem punk, assim, É sabe? aquele momento que às vezes o fundo do poço chegou tão no fundo que o cara cavou pro lado, né, Eu Eduardo? falei, pô, O cara chega e cavar pro lado. a saída é pra cima, não pro lado, pô. Exatamente, cara, tem que voltar pra conseguir dar um impulso. E ali, até pra gente encaminhar pro final, Sim. referente a custo, tu não consegue, é muito difícil repassar, né? Que tu comentou que o diesel aumentou, os custos dos fretes aumentaram, e por mais que vocês sejam estrangulados no meio das duas pontas, porque vocês estão aqui, Sim, e as duas pontas tentam. exato. É uma briga. É uma briga, e é muito difícil repassar esse custo, né? É difícil, é muito difícil, assim. A parte do diesel em si, Eduardo, a gente conseguiu com um pouco mais de facilidade repassar. Mas quando eu digo facilidade é assim, eu vou falar qualquer número aqui só para você ter uma Tá. ideia. Ah, aumentou 20%, talvez a gente conseguiu aumentar 5%. Nossa, Só para você ter uma sim. ideia. Mas com um pouco mais de facilidade, porque muitas vezes aumenta, a gente não consegue remontar nada. Né? Uhum. Eu confesso que eu não lembro a última vez que eu consegui atualizar de fato minha tabela de frete. Tá? Isso. É difícil. Olha o preço do diesel há 3 anos atrás, foi quando a gente iniciou, e olha hoje. Sim. Mas o que acontece? O grande problema é esse, porque é todos os lados puxando, né? Puxando o transporte, tentando esticar o máximo possível. É um cabo de guerra e vocês É um cabo de guerra e a gente só acorda, exatamente. Muitas das vezes estoura essa corda, né? Então esse é o problema, assim, mas eu acredito num futuro, nesse sentido, num futuro mais promissor, porque alguma coisa vai ter que acontecer, Eduardo. Sim. Se não acontecer, o setor do transporte vai quebrar nos próximos anos, o setor inteiro, infelizmente. Sim. E se quebrar, quebra o país. Sim. A não ser que o país invente o teletransporte. Sim. Né? A gente sabe que não vai acontecer. Um pouquinho longe, né? Então, assim, vai ter que acontecer alguma coisa. Eu comento com meus amigos que têm transportadora, que já surfam essa nova onda, que eu falo, cara, a gente só precisa sobreviver mais uns 2, 3 anos aí. Que o mar vai ficar mais vasto. Vai melhorar e, cara, uma nova era vai vir, se Deus quiser. Sim. Então essa é a nossa esperança. Eu acho que para todo o mercado, né? Nós sofremos muito com isso, porque assim como é para vocês, quem sabe para nós seja um pouco ainda, não sei, acho que para vocês tem uma barreira de entrada ainda. Para nós, nós investimos 1,5 milhão aqui na CEP. E os valores das pessoas a gente aumentou, são pessoas mais seniors, e se tu tem, e volto a dizer, eu iniciei do zero também, mas se uma pessoa tem um notebook e uma pessoa compete com a gente. Mas o nosso também, a barreira de entrada é muito baixa. Né? É baixa. Muito baixa. Por quê? Porque é um mercado informal. Sim. Então, quando eu te digo assim... Eu já estava na cabeça que era um pouco mais alta que existia. É baixa. Por mais que tu tenha que ter um fluxo de caixa. Sim. Mas hoje, se você tem um bom nome, por exemplo, você consegue, ou dependendo da negociação com o seu cliente, enfim, tu consegue alguns meios de estar operacionalizando. Né? Esmagando um pouco a tua margem, mas você consegue. Sim. Mas como a informalidade é muito grande, por que a informalidade é muito grande? Porque falta fiscalizações efetivas, né? De fato, efetivas em todo o setor. Então, como a formalidade é muito grande, a barreira de entrada é muito baixa. Sim. Né? Então, assim, e aí é a nossa grande dificuldade, porque a gente, como uma transportadora séria, totalmente formal, dentro daquilo que precisa ser legal, né? Vem em cenários como esse. E aí a gente já é uma empresa que investe em tecnologia, AI. E aí tu compete com alguém, assim como você falou, com uma estrutura totalmente diferente, com uma vantagem competitiva muito maior, porque ela é informal, muita coisa ela deixa de pagar, né? Muita coisa ela deixa de fazer. Sim. E aí você sabe, para a gente prestar um serviço diferente, aquilo que você falou, nosso time é caro. Sim. Então, assim, eu compreendo exatamente das mesmas dores que você, nesse sentido. Sim, e é muito difícil às vezes, porque o trecho daqui para cá, na cabeça de quem compra, seguindo a narrativa do que a gente falou aqui em cima, de que às vezes o comprador tem um saving ali para bater de meta e tudo mais, então o objetivo dele é que a carga saia daqui para lá.
como, se vai ser de jegue, de carroça ou de transportadora, a meta dele é essa. Então, obviamente que não é tão assim, né? Isso é uma hipérbole, mas mesmo assim, então fica muito difícil competir com isso. É difícil. É por isso que a gente... Porque o resultado na cabeça do cliente é o transporte daqui para lá. Esse é o resultado na cabeça dele. O cliente só vai ver valor depois que tem um pepino grande que não foi resolvido. Boa. O pessoal quem que me falou isso ontem? Falou exatamente isso, né? Ele falou, eu consigo me destacar nos meus concorrentes quando eles já passaram algum BO. Pessoal da Collor? Da Collor, foi o pessoal da Collor. Exatamente isso, entendeu? Então ele só vai ver valor quando ele tem um pepino grande. E aí é a hora que o nosso telefone toca, se ele nos conhece, né? Sim. Tem como resolver essa bucha aqui pra mim? Aconteceu inúmeras vezes isso. Inúmeras vezes isso. Mas é uma escala que vem lá de cima sempre, assim. Tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a cultura, né? Legal. Tem que ter mais incentivos para o transporte para que a gente consiga, de uma forma mais saudável, trabalhar. Então, assim, de certa forma, pela falta de incentivo, a falta de valorização do governo com o setor de transporte, eu também compreendo o porquê há tanta informalidade. E porquê, muitas vezes, o trabalho não é com qualidade como deveria ser. Sim. É difícil tu prestar um serviço de qualidade no transporte. Sim. As coisas são difíceis. Tu querendo fazer é difícil, Eduardo. Sim. Né? Eu imagino. E pra gente encerrar, nossa tradicional pergunta, tá com quantos anos hoje? 26 eu vou fazer sábado agora. Ei, novo, cara. Eu tô com 33. Mas tu tá com a empresa há 5 anos? Eu tô com a empresa há 3 anos e fui sócio por 2 anos de outra. Então tô 5 anos empreendendo, né? Uhum. Mas já tive uma pequena empresa com meu pai quando tinha 18 anos. Que era uma pequena distribuidora, produto em conserva, né? Aí a gente atendia alguns restaurantes, alguns pequenos mercados. Mas assim, eu cresci, eu trabalho desde os meus 12. Né? Eu já fiz de tudo na minha vida também. Já trabalhei de chapa, já trabalhei de auxiliar de mudança, já trabalhei de auxiliar de marceneiro, auxiliar de montador. Enfim, na indústria, vendedor, representante comercial, fiz de tudo. Quebrou a cabeça um pouco antes. Já. Mas e se tu pudesse voltar aí quando tu iniciou empreendendo 5 anos atrás e pudesse dar um conselho pra ti de lá? Um conselho? Qual seria esse conselho? Com a experiência que tu tem hoje? Um conselho? Há 5 anos atrás, eu poderia dizer, olha pra AI. Poderia dizer isso. Porque era uma era que já tinha. Era uma era que já tinha e pouco se falava e tinha muita incredulidade. Sim. Então tem muita chance, se eu fosse hoje, voltasse atrás, seria esse conselho. Mas se não, seria um conselho mais inspirador. Sim. Né? Cara, pode ir fundo, sim, pode acelerar mais ainda, se joga mais ainda de cabeça, que lá na frente vai dar certo. Eu tô colhendo muitos frutos disso, né? Sim. Então seria um desses dois conselhos. Não fica com medo, só não vai. Não fica com medo, vai, se joga de cabeça. Legal. É novo ainda. Legal. Matheus, obrigado pela participação. Isso. Parabéns pela empresa. Parabéns pela trajetória. Não sabia que tu era tão novo. Bastante. Parabéns, eu comecei cedo. Tem que deixar a barba crescer, né? Pra passar mais. Me ajuda. Legal, parabéns, obrigado por ter aceito o convite. Perfeito. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do setor, da minha história, ainda que breve, né? Mas é um prazer, né? A gente já é parceiro, cliente de vocês 2 vezes, né? São duas empresas, a GoFi e a Apo. Então, assim, cara, foi muito bom, muito obrigado. Né? Tenho os meus podcasts lá também. O Além da Carga talvez não faça tão sentido para ti, mas com certeza o Código de Liderança, se eu puder falar dele aqui também. Sim, por favor. Faz sentido para ti, tu é um líder. Onde o pessoal encontra? Tá, perfeito, vamos lá. Minha rede social, então, Matheus com TH, S.Silvério, aí vai ter o cheque lá de verificado. O da Transfest é trans, de transportadora, fest, de rápido em inglês, log, L-O-G, @transfestlog. E aí a gente está no YouTube e também está no Spotify com o nosso podcast Além da Carga. Aí tem um projeto pessoal do Matheus, que se chama Código de Liderança. Legal. Que é um podcast para falar sobre liderança. Sim. Que eu acredito, para finalizar meu pitch aqui do meu projeto, né, podcast, que a maioria dos problemas que nós temos hoje no mundo, Eduardo, é por falta de líderes de verdade. Sim. Né? E a gente está tendo um gap muito grande. Estudos mostram que a nova geração nem quer assumir essa cadeira de líder. Sim. Então a gente vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente.
Então, como é algo que eu me interesso muito, estudo muito, falo muito, que é sobre liderança, eu criei esse podcast, eu entrevisto líderes de todas as esferas para trazer conteúdo sobre liderança, contar suas histórias, qual é o código da liderança deles. Legal. Então, esse foi um podcast que a gente lançou, vai ser lançado o 3º episódio agora. Então, a gente está fazendo algumas séries. E é isso, aí é um projeto mais hobby, vamos dizer assim. Sim, Aquele com amor, com carinho, que brilha os olhos. Legal. E é isso, então é lá que consegue. Aí o código da liderança também, código.liderança, tá no YouTube, Spotify e Instagram. Legal, obrigado por ter aceito o convite. Perfeito, um abraço. Valeu, e assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!